Olá, amigos. Vamos estudar a terceira parte do nosso, da nossa aula de hoje, né? Do dia 9 de 5 de 2020, livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita, o item 4, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. É a questão 257, que é extensa aí. Então, o item dessa questão que nós comentaremos agora diz o seguinte: eles ouvem o som da nossa voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. Ou seja, os espíritos leem os nossos pensamentos, né? Eles percebem aquilo que estamos pensando e sentindo. E aqui eu sei que isso é um pouco assustador para a maioria de nós, mas imaginem que no mundo espiritual é exatamente assim que nós nos apresentaremos. Por isso, não adianta nada nós sermos beatos na igreja ou dirigente espírita se nós não estivermos purificados por dentro. Porque a hora que a máscara cair, que o corpo físico perecer, sobra apenas o que somos de fato. Aqui nós podemos fingir, né, dizer sorrindo para alguém que gostamos dela e por dentro não gostamos tanto. Mas no mundo espiritual não há essa máscara. No mundo espiritual somos o que somos. Várias vezes eu dou o mesmo exemplo do André Luiz no filme Nosso Lar, porque ele é bem didático, né? André Luiz estava bem, foi visitar a sua família e descobriu, já fazia 10 anos aproximadamente que ele tinha desencarnado, e ele descobriu que a sua esposa tinha casado de novo, e imediatamente ele ficou com raiva e foi atraído para regiões de sofrimento. Então veja como a sintonia é como mudar de rádio. Estamos numa rádio ouvindo música clássica e imediatamente a gente muda e passa a ouvir um funk, por exemplo, né? São sintonias diferentes. No mundo espiritual é assim que funciona e por isso é bom, como diriam os antigos, colocarmos as barbas de molho, né? Porque não haverá máscara para nos protegermos no sentido moral, né? Não tem como eu fingir alguma coisa no mundo espiritual, já que os espíritos percebem as nossas vibrações e os nossos pensamentos. Um pouco abaixo diz o seguinte: ao passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão ou do polo ao equador. Isso nós comentamos numa aula quando se dizia assim: a sede da memória é o perispírito. E eu falei: olha, não é, cuidado com isso. O perispírito registra isso. Então, se eu cometi um suicídio tomando alguma coisa que lesionou o meu aparelho digestivo, isso fica registrado no perispírito e numa encarnação futura há uma probabilidade grande de eu reencarnar com um problema nessa área para reconstituí-la. Então o perispírito ele tem sim essa marca. Mas por que ele não pode ser a sede da memória do espírito aí? Se eu de repente não for mais encarnar no planeta Terra e for encarnar em um outro, eu vou trocar de perispírito, porque ele terá as características desse outro mundo. E aí então, tudo que eu fiz, então a gente ia trocando de planeta para encarnar e deixando para trás os problemas. Não podemos, porque a sede, a memória é o próprio espírito. É a bagagem desse espírito. Então, se nós trocarmos de perispírito porque fomos encarnar em outro mundo, levamos as nossas virtudes e levamos os nossos problemas, as nossas mazelas também. Na sequência, dizem assim, os espíritos: podem tornar à vontade as suas percepções ativas ou nulas sobre os superiores, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se visíveis uns para os outros. Então é assim, né? O espírito atingiu um certo grau, não estamos falando de espíritos puros, ele consegue ouvir
e consegue ver aquilo que interessa para ele. Ele não vai prestar atenção, é como se ele fechasse canais e conseguisse se concentrar apenas naquilo que interessa, com relação às coisas inferiores, mas não consegue em relação às coisas superiores. Olha a sabedoria e a bondade divina. Então, nós podemos nos proteger dos espíritos inferiores, mas não tem sentido nós nos protegermos dos superiores. Então, se eu não quiser ouvir os superiores, aí não tem jeito. Aí eu vou ter que ouvir. Mas eu posso sim, já tendo me libertado de alguns vícios, não sintonizar mais com aquilo lá. Então, a visão, a audição do espírito pode ser como se tivesse vários canais, uma mesa de som com vários canais. Alguns a gente tem controle das coisas inferiores, outros não tem controle, que são das coisas superiores. Muito interessante essa parte para que todos possamos refletir, né? Então Deus diz, olha, você já passou por essa prova, já superou isso, então você não precisa de certa maneira ficar vinculado a isso. Mas no que diz respeito ao seu progresso, que você precisa aprender ainda, isso você não tem como fechar esse canal. Quanto à sua extensão através do espaço infinito da vista, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e de elevação do espírito, claramente. Então, o espírito realmente é com grande progresso, não ainda o espírito puro, mas um espírito com grande progresso, a vista dele alcança o passado, alcança o futuro, alcança o infinito. Difícil para a gente entender isso, né? Nossa percepção não chega a tanto. Mas a doutrina não nos diz, é um mistério, você não vai saber. Diz, olha, ainda você não entende isso. Igual nós falarmos para uma criança na segunda série que ela ainda não entende astronomia, mas que poderá entender, que ela ainda não entende um texto filosófico complexo, mas que se ela se esforçar ela vai entender. Assim os espíritos superiores nos dizem, olha, vocês ainda não entendem essa ampliação da vista nos espíritos superiores, mas entenderão quando estiverem prontos para isso. Temos mais 3 trechinhos para encerrar a aula de hoje. Os sofrimentos deste mundo às vezes decorrem da nossa própria vontade. E um pouco abaixo diz, o mesmo acontece aos espíritos. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequências da maneira por que viveu na Terra. Isso a gente não gosta de ouvir, né? Se nós estamos passando por sofrimentos aqui, ou se passaremos por sofrimentos no mundo espiritual ao desencarnarmos, e nas encarnações futuras, tem um responsável, sim, nós mesmos. Nós somos os artífices, nós somos os autores, nós somos os motoristas da nossa história espiritual. Não é possível mais a gente terceirizar isso, não é? Se passo por alguma situação é porque necessito. Isso está dentro da perfeição divina. Mas eu não entendo por que eu tive que passar por essa perda. Eu não entendo, porque ainda sou inferior. Mas entenderei e depois agradecerei. Eu costumo dizer que a criança chora, faz birra ali, que não quer tomar um remédio, por exemplo. E os pais forçam. E ela não entende por que os pais que dizem amá-la forçam a tomar um remédio amargo. Mas depois ela vai crescer, vai entender e vai agradecer. Vai falar, puxa, eu precisava mesmo. Era amargo, mas era o que iria me trazer saúde. Assim agem os espíritos superiores em relação a nós. Um penúltimo trecho diz que, se nós não quisermos sofrer, bem simples agora, viu? Não se apavorem, olha só o que nós temos que deixar de lado. Coisas, bagagem, lixo emocional, olha só. Nós temos que deixar o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Não é possível nós carregarmos esse lixo e progredirmos. Mas não se deixa isso totalmente do dia para a noite. É um processo. Nós aprendemos. Eu costumo dizer assim, participar de uma diretoria, por exemplo, de um trabalho coletivo, é
aprender a lidar com o nosso orgulho. Não é? Por quê? Porque ora minha ideia prevalece, ora do outro. Cuidar de filhos é o nosso egoísmo que nós estamos combatendo, colocando o interesse do outro à frente do nosso. Puxa, não tinha pensado, Edmir, que isso tem a ver com orgulho e com egoísmo. Tem. Na sua imensa sabedoria e bondade, Deus nos dá essas oportunidades para que a gente, pouco a pouco, vá burilando, né, o nosso orgulho e egoísmo. E as outras mazelas também. E a última parte diz assim, Kardec, né, fala: interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, pertencente a todas as classes sociais, a todas as posições. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta da qual sofrem as consequências. Então Kardec falou: olha, milhares de espíritos, todos a gente percebeu que estavam numa situação pelo que tinham feito. A conduta levou àquilo. Gente, prazer conversar com vocês mais uma vez e voltamos na quinta-feira com um estudo, né, numa outra sequência, mas que espero que vocês estejam gostando. Fiquem com Deus, bom final de semana.